Depois do ensino médio, decidi sair da casa dos meus pais. Então, aluguei um apartamento pequeno do outro lado da cidade e consegui um emprego de meio período em uma cafeteria local. Esse foi meu primeiro emprego e eu trabalhava como barista. Ainda bem que meus colegas de trabalho eram super legais. Um deles era o Caleb. Ele não falava muito, mas ficava me olhando o tempo todo e ele também era barista. Um dia, quando estávamos fazendo um café, contei a ele minhas preocupações sobre a faculdade. Eu esperei por uma resposta dele, mas ele apenas me encarou por um minuto inteiro antes de dizer: "Você tem o melhor cheiro de todos." Eu apenas sorri e me afastei meio sem jeito. Desde então, comecei a perceber que ele é muito estranho. Então, tentei manter distância. Um dia, depois do turno da madrugada, cheguei no estacionamento, entrei no carro e dei uma ré. De repente, bati em algo. Meu coração parou. Corri para ver o que era, então eu vi o Caleb, deitado no chão com a mão na perna. Eu entrei em pânico e não sabia o que fazer. Então entrei rapidamente no meu carro e me mandei para casa, deixando-o lá no chão. Eu fiquei apavorada com o que fiz. Eu simplesmente não o ajudei. No dia seguinte, no trabalho, eu esperava que ele não tivesse percebido que tinha sido eu quem bateu nele. Mas Caleb olhou para mim com um sorriso no rosto e isso me deixou confusa. Então ele se aproximou de mim e disse: "Tudo bem, Mila, eu sei que você estava com medo e apavorada. É por isso que você não me ajudou." Meu coração parou. Ele sabia. Em seguida, ele continuou: "Eu te perdoei, estou feliz, desde que você esteja bem. Eu só tenho alguns hematomas, nada mais." Eu fiquei chocada com a resposta dele. Eu perguntei a ele o que ele estava fazendo atrás do meu carro. Ele disse que queria ter certeza de que eu estava em segurança porque era muito tarde. Ele foi tão educado que me fez sentir mal pela forma como o tratei antes. Eu parei de evitá-lo e aos poucos nos tornamos amigos. Mas na cafeteria eu comecei a notar que um cliente super fofo sentava no mesmo lugar todos os dias, e ele nunca tirava os olhos de mim. Uma vez eu fiquei vermelha e sorri para ele, mas ele nunca se aproximou de mim. Depois do meu turno, eu estava caminhando até o meu carro e ouvi passos atrás de mim. Quando olhei, vi uma figura escura. Entrei em pânico e corri o mais rápido que pude. Eu podia ouvi-lo se aproximando, mas eu corri até perdê-lo de vista. No dia seguinte, quando cheguei ao trabalho, soube que estava rolando uma grande briga lá dentro. Quando entrei, vi Caleb batendo naquele cliente fofo. O gerente entrou e pediu desculpas ao cara, então mandou Caleb tirar o dia de folga. Quando perguntei ao Caleb por que ele tinha feito aquilo, ele disse que aquele cara estava me perseguindo. Eu fiquei super confusa. Será que tinha sido ele quem me seguiu na noite passada? Caleb explicou que eu tenho observado desde que percebeu seu comportamento estranho. Quando vi hoje no telefone dizendo que ia descobrir onde eu morava, ele não conseguiu se conter e foi pra cima do cara. Eu nunca esperei que o Caleb tivesse essa atitude para me proteger. Daquele dia em diante, ele insistiu em me acompanhar até em casa e se certificar de que eu chegaria lá em segurança. Depois de me levar para casa algumas vezes, decidi convidá-lo para entrar. Costumávamos conversar por horas. Então, certo dia nos beijamos e acabamos dormindo abraçados. Depois daquela noite, ele costumava ficar em minha casa assistindo filmes ou conversando. Minhas aulas na faculdade começaram depois de uma semana. E o que vi lá fez meu queixo literalmente cair. O mesmo cara fofo da cafeteria. Ele olhou para mim e eu imediatamente virei o rosto e fui embora sem reação alguma. Eu decidi não contar nada para o Caleb, pois tinha medo de que ele fosse atrás do cara novamente. Eu continuei vendo esse mesmo cara na faculdade pelos próximos dias. Ele não parecia um cara mau depois que pude vê-lo mais de perto. Então eu decidi que se ele viesse falar comigo, eu daria a ele a chance de se explicar. Bem, certa vez ele sorriu para mim como costumava fazer. Dessa vez não virei meu rosto e sorri de volta para ele, o que o encorajou a se aproximar de mim e iniciar a conversa. Ele disse: "Oi, Mila, eu sou o Dan." Bem, eu sei o seu nome pela etiqueta no seu avental. Então ele continuou: "Eu não queria incomodá-la nem nada, mas eu gosto do seu jeito de ser sempre calmo e amigável. Mas o seu colega é assustador. Ele me bateu sem motivo." Eu disse a ele que Caleb pensava que ele estava me perseguindo e ele fez isso para me proteger. Eu garanti a ele que Caleb era um bom rapaz. Depois dessa conversa, eu o via diariamente na faculdade e descobri que tínhamos alguns amigos em comum. Eu gostava de sua companhia, mas decidi não falar nada para o Caleb. Após um mês, o período das provas começou. Eu convidei o Dan e nossos amigos em comum para formar um grupo de estudos em minha casa. Isso aconteceu algumas vezes e sempre depois de cada reunião, Dan era o último a sair. Nós ficávamos conversando por várias horas e teve uma vez que até nos beijamos. Eu gostava do Dan e também gostava do Caleb. E eu não estava pronta para escolher ou ter algo a mais com nenhum deles. Então decidi deixar tudo como estava. Eu trabalhava no período da noite por causa da faculdade. E no meu caminho até o carro eu senti como se estivesse sendo observada novamente. Mandei uma mensagem para o Caleb e pedi que ele viesse me buscar. Eu fiquei com muito medo de ir para casa sozinha e ele disse que chegaria em 10 minutos. Caleb ficou com raiva por eu sair do trabalho tarde sem contar para ele. Ele disse: "Sempre que você fizer o turno da noite, me avisa. Você não pode ir para casa sozinha."
Então ele disse que o cara que costumava ir à cafeteria podia estar me perseguindo. Eu jamais poderia dizer a ele que Dan era um cara legal e que saíamos juntos, então eu deixei pra lá. Caleb ficou na minha casa por 2 noites e insistiu que eu deveria mandar uma mensagem para ele sempre que trabalhasse no turno da noite. Depois de alguns dias, uma de minhas amigas do trabalho, chamada Liz, veio até minha casa. Sentamos e ela de repente disse: "Não sabia que você fumava, Mila. O cheiro está tão forte aqui." Eu disse a ela que não fumo e que talvez o cheiro viesse de um dos vizinhos. Depois do comentário da Liz, comecei a notar muitas coisas estranhas acontecendo no meu apartamento. Muitas das minhas coisas desapareciam e apareciam depois de dias. Eu achei que fosse por causa do estresse das provas e nem dei bola. Uma noite eu ouvi um barulho bem alto de batidas vindo da sala de estar. Fiquei com muito medo, mas mesmo assim saí da cama e fui lá ver. Abri a porta principal, mas não havia nada. Eu voltei para o meu quarto e mandei uma mensagem para o Caleb sobre o que tinha acontecido. Ele me disse que eu estava ansiosa demais e talvez o barulho tivesse vindo de um dos vizinhos. Eu fiquei chateada com a mensagem dele, pois esperava que ele viesse me ver. Então eu decidi chamar o Dan. Eu mandei uma mensagem para ele, mas não houve resposta. Tentei ligar, mas ele também não atendeu. Eu achei estranho, já que ele sempre atendia quando eu ligava, mas pensei que talvez ele estivesse sem bateria no celular ou algo assim. Eu voltei para a cama e fui dormir, já que teria que trabalhar pela manhã. Quando cheguei lá, um dos meus colegas de trabalho disse: "Caleb te falou alguma coisa sobre o motivo dele ter pedido as contas?" Eu fiquei chocada com a notícia. Por quê? Ele não tinha me dito nada. Eu imediatamente mandei uma mensagem para ele, mas não houve resposta. Passei todo o meu turno preocupada com ele. Eu liguei várias vezes, mas nada dele responder. Eu não sabia se ele tinha amigos fora da cafeteria. Ele nunca mencionou nada. Então decidi mandar uma mensagem para o Dan e dizer isso a ele, mesmo que ele odiasse o Caleb. Mas acontece que o Dan também não respondeu a minha mensagem. O que será que aconteceu? Os dois simplesmente desapareceram ao mesmo tempo? Mas por quê? Eu fiquei chateada com o que aconteceu. Liz viu como eu estava, então ela disse que iria ficar na minha casa e que poderíamos assistir alguns filmes, nos divertir e esquecer o drama dos meninos. Então fomos para casa juntas e ficamos acordadas até tarde. No meio da noite, nós duas ouvimos o mesmo barulho de batida. Eu olhei para Liz e ela também ficou apavorada. Saímos cuidadosamente do meu quarto e fomos dar uma olhada na casa, mas não havia nada. Nós também verificamos os corredores, mas estavam completamente vazios. Nós decidimos dormir com as luzes acesas e investigar pela manhã. No dia seguinte, eu estava levando o lixo para fora e vi minha vizinha. Ela era uma senhora. Eu a cumprimentei e ela fez o mesmo e disse: "Seu namorado é um cara legal. Ele sempre me pergunta como estou quando ele sai ao meio-dia." O quê? Na hora eu congelei. Que namorado? Eu perguntei para ela. Ela disse: "Ah, aquele com cabelo escuro. Eu sempre o vejo saindo do apartamento ao meio-dia." Eu surtei. Corri apavorada para o apartamento para ver a Liz. Ela estava confusa e eu estava em pânico. Alguém estava invadindo meu apartamento há dias. Eu rapidamente expliquei a ela o que a senhora havia dito, e então nós chamamos a polícia. Quando eles chegaram, expliquei o que a senhora tinha dito e eles revistaram o apartamento inteiro e não encontraram nada. Eu fiquei chocada. Mas como? Quem? Como a polícia ainda estava no apartamento, notei que um grande quadro na sala estava inclinado. Eu tentei ajeitá-lo, mas para o meu horror vi um rangido lateral, então movi para o lado e dei um grito bem alto. Meu Deus, eu nunca imaginei aquilo. Os policiais e a Liz correram até mim, e quando eles viram, ficaram literalmente de queixo no chão. Todos nós ficamos chocados. Havia um buraco enorme na parede. Nesse buraco haviam algumas roupas, lençóis e uma bolsa. Eles revistaram a bolsa e encontraram uma carteira de identificação. Para minha surpresa, era a identidade do Caleb. Todos nós ficamos chocados. A polícia disse que quem quer que estivesse morando naquela parede devia passar muito tempo lá, já que havia muitos cigarros e latas de comidas vazias. Então eles disseram que fariam questão de prender o Caleb e cuidar muito bem desse caso, já que ele era muito perigoso e ninguém sabia de suas intenções. Eu fiquei apavorada. Caleb, aquele cara legal, era um psicopata que morava na minha parede? Aquilo era inacreditável. Os policiais fizeram várias perguntas e descobrimos que não sabíamos nada sobre ele. Então Liz falou para eles sobre a briga na cafeteria e que aquela tinha sido a primeira vez que Caleb era violento. Eles disseram que iriam verificar a filmagem e ver se conseguiriam obter alguma pista que pudesse ser usada. Eu decidi ficar no apartamento da Liz até que o prendessem. Nesse mesmo dia, recebi um telefonema da polícia. Eles disseram que assistiram a fita e viram algo chocante. Durante a briga, eles viram o Dan tirando algo do bolso do Caleb e eles conseguiram ver. Era sua identidade. Eu fiquei apavorada. Então a polícia disse que Dan devia ser quem eles estavam procurando e que ele queria incriminar o Caleb.
Depois de alguns dias, Caleb apareceu. Ele disse que tinha ido para uma cidade próxima ver sua avó doente. Ela estava à beira da morte, por isso ele não estava com celular e pediu desculpas por ter desaparecido sem avisar. Caleb ficou chocado com o que contamos para ele sobre o Dan. Ele disse: "Eu sabia! Esse cara era um psicopata! Ele ficava te olhando o tempo todo com uma expressão muito nojenta em seu rosto. Caleb me disse que estava me protegendo o tempo todo. E quando o atropelei com o carro, ele tinha ido falar comigo, mas eu não o vi. Por enquanto, tenho ido a um psiquiatra para me recuperar daquela experiência traumática e acabei pedindo demissão. Agora estou esperando a polícia encontrar o Dan para prendê-lo."